Hoje eu estou com essa responsabilidade imensa de trazer a mensagem para vocês. Eu sei que vocês estão aqui e não me entendam mal para o que eu vou falar agora, mas eu sei que vocês estão aqui, mas vocês não vieram aqui para me escutar. Eu sei disso. Eu sei que vocês estão aqui hoje, mas vocês não vieram para me escutar. Vocês vieram ouvir a voz de Deus. Amém? É, sim. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Filemon. Como Filemão é uma carta muito extensa, nós vamos, caminhar por Filemão durante a pregação, durante a mensagem, certo? Então, diferente, né, eu não vou ler toda a carta, mas nós vamos lendo as porções conforme a gente for caminhando e avançando com o texto, certo? Já fizemos isso em outras oportunidades e hoje não será diferente. Filemão, mantenha a sua Bíblia aberta. Todos acharam, irmãos? Quem tiver dificuldade, abre em Hebreus e volta. É simples, abriu em Hebreu, voltou. Deu certo. Oi? É, depende da Bíblia também, né? Mantenha sua Bíblia aberta na carta de Paulo a Filemão. E vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós te rendemos graça, Pai, por esse dia, pelo dia do Senhor, por tua imensa bondade, por tua imensa misericórdia, Senhor Deus, para conosco. Ó Senhor Deus amado, te louvamos e te rendemos graças e louvores ao Senhor. Porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, te apresento, Pai, o teu povo que está aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Ó Deus, eu não consigo falar aos corações, eu só consigo, ó Pai, falar aos ouvidos, mas creio, Pai, que o teu Santo Espírito, aquele que passa em revista, aquele que conhece as mentes e os corações, Pai, ele tem a capacidade, Senhor Deus, e ele é quem faz, Senhor Deus, a palavra chegar aos corações. Ó Senhor Deus, que o povo nessa noite enxergue Cristo, ouça a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a carta de Paulo a Filemon era uma carta muito breve, né? Dito isto em expressão, é a menor carta do Novo Testamento. Mas ela é muito profunda em implicações e em aplicações doutrinárias e teológicas. Nós não temos aqui, é claro, uma exposição sistemática da justificação, como acontece em Romanos. Tampouco nós não temos também aqui um desenvolvimento sobre a supremacia de Cristo, como ocorre em Colossenses. O que nós temos aqui na carta de Paulo a Filemon é uma situação ética e, de certo modo, uma situação moral. O que acontece aqui? Nós temos um escravo fugitivo. Nós temos o senhor, que é o dono do escravo, que é cristão. Nós também temos aqui um apóstolo que está preso e velho. E nós temos também, como central e como base, o evangelho sendo aplicado em uma relação que está rompida. Irmãos, é de forma precisa que nessa dimensão prática que a carta ela nos revela a sua força. Ela é como aquele perfume francês, não é isso? Tem um bom aroma, ele é muito bom, mas é um frasco pequeno e custa caríssimo. O evangelho, irmãos, não permanece no campo da teoria, ou então no campo das ideias, não. O evangelho aqui, Filemon, ele entra em conflitos que são reais, conflitos que são do dia a dia da igreja, de forma corriqueira, em danos, conflitos que mexem, que até chegam a alterar, de certo modo, a comunhão do povo de Deus. Isso com tensões que são reais, tensões sociais, e nos revela e nos mostra como a obra de Cristo redefine a identidade, a responsabilidade e o relacionamento que nós temos com o nosso próximo. E quem era Filemão? Filemão era um cristão influente em Colossos.
A igreja reunia-se em sua casa, conforme nos diz o versículo 2 da carta a Filemon. Onésimo, que é o seu escravo, havia fugido e possivelmente lhe causou dano financeiro, lhe causou ali uma perda financeira. Nós sabemos, irmãos, que pela legislação vigente naquela época, a punição ela podia ser severa. Poderia ser até mesmo a questão de morte, de simples açoite até chegar à morte. Mas, no entanto, meus irmãos, a providência de Deus, Onésimo encontra Paulo na prisão e ali Onésimo é convertido. Ou seja, o fugitivo torna-se crente, o devedor torna-se um irmão. E o problema agora, meus irmãos, não é apenas jurídico, não é apenas social. Agora o problema é teológico. Eu pergunto a vocês: como a graça lida com uma dívida que é real? Como a justiça e o perdão se encontram na vida da igreja? Nós vamos observar isso ao decorrer da carta de Paulo a Filemon, certo? Então, peço que você, por gentileza, leia comigo dos versículos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Até aqui, irmãos. Nosso primeiro ponto geral, nós vamos observar a base da reconciliação. Qual é a base da reconciliação? Irmãos, a carta ela começa de um modo muito simples, mas ela é teologicamente muito muito firme, muito sólida. Aqui nós não temos uma simples saudação, por exemplo, um simples prefácio. Nós vamos, por exemplo, observar algumas coisas. Então, primeiro, nós vamos observar que Paulo ele se coloca como prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele não se apresenta aqui primeiramente como apóstolo, como ele faz em algumas outras cartas, embora tivesse autoridade para fazê-lo. Ele se apresenta como prisioneiro. Não simplesmente prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo Jesus. Essa expressão, irmão, nos revela duas coisas, duas verdades que são importantes. Primeira verdade, nos revela que a sua prisão não é vista como uma derrota, mas é vista como submissão soberana à vontade de Cristo. Paulo, meus irmãos, não está preso por causa Paulo, perdão, está preso por causa do evangelho, conforme está escrito em Efésios 3, 1 e 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 2. Paulo, ele sofre não como vítima das circunstâncias, não como vítima do Estado, por exemplo. Paulo tem seu sofrimento como servo do Senhor que governa todas as coisas. Então Paulo ele tem a consciência de que ele está preso, mas que ele está preso por causa de Cristo. Ele confia plenamente na soberania do seu Senhor que governa todas as coisas. A segunda verdade, irmãos, que é importante que a gente observe, é que a sua condição reforça o peso moral da carta. A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Mas vamos lá. Paulo escreve da cadeia para se tratar de reconciliação. Paulo escreve como alguém que conhece o custo da fidelidade ao evangelho. Paulo sabe que o evangelho tem riscos. Paulo sabe que o evangelho não é fácil para algumas pessoas. Paulo sabe que o evangelho pode trazer danos, perdas. E Paulo também sabe que o evangelho, ele mexe no ego do homem, mexe no coração do homem. Então Paulo, ele não fala de graça a partir de uma posição confortável. Ele está literalmente passando por isso na pele. Ele sabe o que é perder, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer por amor e por causa de Cristo e seu evangelho. Mas também, irmãos, Paulo fala como alguém cuja vida foi moldada pelo sacrifício de Cristo. Ele faz isso de um modo com propriedade, um modo muito vivo e eficaz. Então, irmãos, isso aqui já nos estabelece para nós qual vai ser o tom da carta. O evangelho é algo pelo qual se sofre, é algo pelo qual traz perdas,
O evangelho também é algo que molda identidade e algo que redefine as relações. Isso é o evangelho. Se você de fato quer ser evangelho, se prepare para sofrer. Se você de fato quer seguir a Cristo, se prepare para carregar a sua cruz. Nas linguagens de hoje, prepare-se para carregar o seu caixão, né? Vá com a sua paz, seu caixão na mão e prepare para perder, para sofrer, para trazer perdas. E também se prepare, porque você vai receber uma nova identidade. E com base no Evangelho e no Evangelho, nós iremos ter relações redefinidas, moldadas pelo esse mesmo Evangelho. Então, irmãos, Paulo ele aqui prossegue, já no versículo 3, ele fala que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo aqui ele vai usar o termo que ele sempre usa em suas cartas, graça e paz. Irmãos, a saudação de Paulo aqui não é mera formalidade ou é mero costume. É uma declaração que tem peso e também tem um fundamento teológico que só quem observava a sua doutrina, que só quem de fato conhecia o evangelho poderia perceber. Observe o que vem, irmãos, que a graça, na verdade, ela sempre vem antes da paz. Na teologia bíblica, irmãos, nós sabemos disso, que a graça, ela é o favor imerecido de Deus concedido ao pecador que é culpado. A paz, obviamente, ela é o resultado dessa graça aplicada. Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, e Paulo também nos afirma em relação a isso, abre aspas. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Paulo fala aos Romanos. E aqui, irmãos, há uma confusão, que paz aqui não é aquela tranquilidade, sabe? Não é aquele sentimento emocional que nós temos, ou então viver sem conflito, que muitos creem. O que é paz aqui? Paz é reconciliação com Deus. É o fim da inimizade de Deus e o homem. É o término da hostilidade judicial entre o pecador e o Deus Santos. Isso é paz. Não é aquele sentimento de descanso, sabe? Aquele sentimento que você tem de dormir, né, tranquilamente. Não, isso não é paz, segundo esse texto. Em Colossenses 2, 1, versículo 20, perdão, Paulo declara que Deus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz que Cristo é a nossa paz. E a ordem, irmãos, ela é fundamental para que a gente venha entender. Primeiro nós temos a graça, depois temos a paz. Você não pode inverter a ordem. Primeiro eu tenho paz para depois ter graça. Não, porque primeiro nós temos a justificação, depois nós temos a reconciliação. Você não pode primeiro ser reconciliado para depois ser justificado. Não, nós vimos isso aqui nas mensagens do pastor David, na série sobre a ordem da salvação. Isso aqui, irmãos, é fundamental para que nós entendamos o que Paulo fará ao decorrer da carta. Ele não está tentando produzir uma reconciliação entre Filemão e Onésimo a partir de boa vontade humana. Paulo está fundamentando tudo na graça que ambos já receberam. Paulo aqui não está sendo emotivo, apelando, sabe, para o sentimento, não. Paulo está chamando a atenção de que a reconciliação, o perdão, a aceitação, ela inicia na graça que ambos receberam. Então, irmãos, a reconciliação horizontal, que é que nós temos uns com os outros, que nós temos com os irmãos que são daqui, com os irmãos que são de outro estado, com os irmãos que são de outra denominação, só é possível porque já houve uma reconciliação vertical de Deus com os homens. Nós não podemos ter uma reconciliação horizontal sem antes termos uma reconciliação vertical. É impossível. É impossível amar o meu irmão, amar o meu próximo e tendo paz com ele, se antes eu não entender que Deus me amou e que Deus me salvou. E logo a paz se inicia. Como João vai dizer em sua carta, né? Até que a alegria seja completa. Mas que alegria é essa? É a alegria de sermos um só povo, reconciliados, um só povo juntos, participando da mesma graça do nosso Salvador.
Seguindo aqui, irmãos, nosso texto, Paulo também chama a comunhão comum em Cristo. Observe que também no versículo 2, Paulo inclui não apenas o irmão Filemon, também inclui Áfia, Arquipo ou Arquipo e a igreja que se reúne em sua casa. Ou seja, o conflito, irmãos, que Paulo vai resolver mais à frente, não é apenas privado. Não é algo pessoal. Esse conflito ele tem implicações que são comunitárias, ou seja, toda a igreja está sabendo o que aconteceu. Toda a igreja está envolvida nesse conflito. Logo, a reconciliação afetará o testemunho da igreja que está na casa de Filemon. Mas o ponto central, irmãos, está aqui. Filemon e Onésimo agora estão unidos ao mesmo Senhor. Ambos foram alcançados pela mesma graça. Ambos foram justificados pela mesma obra de Cristo. Ambos desfrutam da mesma paz com Deus. E como é que é essa paz? Como é que a gente vai conseguir entender essa paz? Vá comigo para o livro de Efésios, para a carta de Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, vamos ler a partir do versículo 4. Versículo 1. Vamos voltar para o versículo 1. Vamos ler até o versículo 6. Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que paz é essa? Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo aqui, irmãos, declara: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A união com Cristo, irmãos, cria uma nova realidade relacional entre a igreja, entre um povo de Deus. Antes havia senhor e escravo, Filemon e Onésimo. O que há agora? Irmãos em Cristo. Antes havia uma hierarquia e também uma posição social. O que há que acontece agora? O que há agora? Agora há uma comunhão espiritual. Isso, irmãos, também não significa que todas as estruturas sociais desapareceram de forma instantânea, mas significa que existe uma realidade mais profunda que essas estruturas. E qual é essa realidade? É a união com Cristo. E se ambos participam da mesma graça, agora ambos devem viver à luz dessa graça, debaixo dessa graça. Irmãos, a reconciliação não nasce do sentimentalismo. Paulo irá fazer um pedido, ele não vai apelar, como eu falei agora há pouco, de forma emocional. Ele não quer tocar o coração de Filemon, sabe? Ele não quer que Filemon, por exemplo, né, seja gentil. Filemon, seja gentil com Onésimo, sabe? Não fale com ele, evite olhar na cara dele, por exemplo. Não. O que Paulo faz? Paulo constrói argumentos sobre o fundamento da justificação. O interesse de Paulo, irmãos, é que Filemon entenda a justificação e depois nós vamos ver também a imputação para que ele receba o seu escravo fujão, certo, de um modo gracioso, porque entendendo a justificação, o amor que há no coração de Filemon aceitará o Onésimo de forma tranquila, sem nenhuma perda, sabe, sem nenhuma rixa, sem nenhuma rivalidade. E qual é, irmãos, esse argumento? Vamos lá. O argumento de Paulo é o seguinte: se Deus, sendo santo, reconciliou pecadores consigo mesmo por meio da obra substitutiva de Cristo,
Como aqueles que foram alcançados por essa graça podem recusar-se a reconciliar-se com seu irmão? Como? A lógica, irmãos, é a mesma que nós encontramos em Efésios 4, no versículo 32, que está escrito: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. A medida, irmãos, do perdão horizontal, é o perdão vertical. Essa é a base da reconciliação entre Filemon e Onésimo. Não é simpatia, não é empatia ou então afinidade. Não, é a graça que ambos receberam. E que graça é essa? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira lição da noite, a primeira aplicação da noite é a seguinte: se quisermos compreender essa carta de forma correta, irmãos, precisamos enxergar que Paulo começa estabelecendo o fundamento teológico antes de entrar o problema que estava sendo vivendo de forma prática por aqueles irmãos. Ele começa com a identidade, com graça e com paz. Antes de falar da dívida entre homens, ele lembra a dívida já resolvida entre o homem e Deus. Toda tentativa, irmãos, de reconciliação entre irmãos que não seja enraizada na graça recebida será superficial e instável. A comunhão cristã não é sustentada por afinidade natural, mas pela obra de Cristo. Como nós conversamos ontem aqui na reunião de liderança, mas como é que a gente consegue explicar? Está em um ambiente, como aqui nós, por exemplo, né? Mais de 100 mil pessoas nesse momento. Os anjos contam, não? Vamos lá. Nesse ambiente, pessoas que moram, né, em locais diferentes, pessoas que receberam educação diferente, pessoas que atuam, por exemplo, de forma, né, de papel, trabalham de formas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideologias diferentes, com visão de mundo diferentes. Como é que nós vamos explicar isso? Que esse povo está aqui agora sentado em paz. E vocês não querem se matar, que eu sei. Vocês não querem me matar, eu espero. Como explicamos isso? E nós temos o cafezinho ali depois da comunhão, abraçamos, sabe? Temos aqui o desejo de estar aqui, sentimos saudade dos irmãos. Como é que nós podemos explicar isso? Não é mera afinidade, irmãos. Esse é o amor que, como nós falamos ontem, é um amor sobrenatural. É o amor de Deus. Isso é graça. Isso é fruto da obra de Cristo em nossas vidas. Filemão e Onésimo, irmãos, agora vivem sob o mesmo Senhor, sob a mesma cruz e sob a mesma graça. Portanto, a reconciliação que Paulo pedirá, ela não é de forma opcional, ela é uma coerência com a realidade do Evangelho, é uma confirmação do Evangelho, é a demonstração do fruto produzido por alguém que de fato entendeu o Evangelho. Vamos prosseguir para o nosso segundo ponto? Segundo ponto da noite. O caráter é moldado pela fé. O caráter do cristão é moldado pela fé e nós vamos observar isso nos versículos 4 a 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Antes de Paulo, irmãos, fazer qualquer pedido, o apóstolo Paulo, ele faz algo de forma significativa. Ele ora e agradece a Deus por Filemon. Ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E aqui ele vai seguir informando qual é a sua oração. Irmãos, mais uma vez, essa não é uma mera introdução.
Paulo aqui está fazendo algo que poucos nós esquecemos de fazer no dia de hoje, que é elogiar alguém. Elogiar alguém não é pecado, tá, irmãos? Você pode elogiar sim o seu irmão. Irmão, eu tenho observado a sua conduta, glória a Deus por sua vida. Eu oro para que Deus faça com que você permaneça assim, sendo zeloso, amando ao Senhor. Paulo começa justamente assim. Paulo não começa, sabe, pressionando. Paulo começa reconhecendo a obra da graça divina na vida de Filemon. Ele traz elogios e também alegrias pelo bom testemunho que o evangelho tem produzido por meio de sua vida. Paulo não apela primeiro para a sua autoridade, como nós vimos isso, mas ele enaltece a evidência espiritual, os frutos espirituais na vida daquele homem. E como é que ele faz isso? Versículo 5. Paulo ele utiliza a fé como fundamento da posição diante de Deus. Porque tem ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Paulo menciona primeiro a fé de Filemon no Senhor Jesus. Essa não é a fé, essa fé, irmãos, não é mero ascetismo intelectual. Trata-se de confiança espiritual na obra redentora e consumadora de Cristo. Fé é o instrumento pelo qual o pecador é unido a Cristo e justificado diante de Deus. Filemão, irmãos, não é reconhecido por sua posição social, nem por status econômico, mas por sua fé em Cristo unicamente. Essa fé o coloca numa posição diante de Deus. Ele não é apenas agora senhor de escravo. Filemão agora é servo de Cristo. Filemão agora, irmãos, não é apenas proprietário. Agora Filemão é alguém que foi comprado pelo sangue de Senhor Jesus Cristo. Essa fé, irmãos, o colocou sob graça. Essa fé trouxe a paz com Deus. Essa fé uniu ao mesmo Senhor, agora o qual Onésimo pertence. Interessante isso. Mesmo Filemão sendo alguém importante na sociedade, sendo um proprietário, sendo ali alguém relevante, Filemão agora está debaixo do mesmo senhorio de Onésimo, que era seu escravo. Isso, irmãos, é uma evidência de fé. Porque Filemão, no momento algum, irmãos, se arroga por isso. Não. O que acontece? Ele evidencia a sua fé e ele dá testemunho, porque Paulo ouviu falar. Paulo não viu, Paulo ouviu falar da fé que ele tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Ou seja, o amor também é uma evidência da fé. Paulo também, irmãos, não fala só de fé, também fala sobre amor para com todos os santos. Essa ordem aqui que Paulo usa é importante. A fé está direcionada ao Senhor Jesus e o amor está direcionada aos santos, à igreja. A fé, irmãos, estabelece a relação vertical. O amor manifesta essa relação no plano agora horizontal. Na teologia do Novo Testamento, fé verdadeira produz amor verdadeiro. Gálatas 5, versículo 6, afirma que a fé atua pelo amor. 1 João, capítulo 4, versículo 20, ensina que aquele que diz amar a Deus e não amar o irmão, não fala a verdade. Filemão, meus irmãos, não apenas professava a fé, ele demonstrava a fé por meio do amor. E esse amor não era amor seletivo. Então, eu amo você, você que eu não amo, não quero amar você. Não. Paulo diz que esse amor era para com todos os santos. Não era mero afeição a um grupo específico, mas era um compromisso real com amor, com o corpo de Cristo. Filemão amava estar com a igreja. Filemão amava a igreja. E esse detalhe, irmãos, ele é muito importante para o argumento que se segue. Se Filemão ama a todos os santos, então esse mesmo amor deve alcançar quem? A Onésimo, seu escravo, que agora é crente, é regenerado e é incorporado à comunhão dos crentes, ou seja, o Onésimo agora também é um santo. Mas não para por aqui, Onésimo também, irmãos, ele é alguém que reanima os corações. No versículo 7, Paulo diz: Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você.
A palavra, irmãos, que Paulo utiliza aqui para comunicar a ideia comunica a ideia de descanso, de alívio, de refrigério. Filemon era alguém que fortalecia a igreja. A sua presença produzia encorajamento. Sabe aquele irmão que você chega meio para baixo, né? Vai conversar com ele 2 segundos, já sai, eita glória, né? Já sai revigorado, já sai ali, né, com bálsamo, já sai realmente fortalecido. Pois é, Filemon era esse tipo de pessoa. E sua casa, irmãos, além de ser igreja, era um lugar de comunhão e de consolo. Isso revela, irmãos, algo importante que nós devemos observar aqui no texto e também entender. O evangelho não apenas mudou a sua posição diante de Deus, mas mudou o seu caráter e a sua conduta. Filemon não era apenas um crente nominal, era um homem cuja fé se tornava visível na prática. Eu pergunto, irmãos, será que a sua fé ela se torna visível na prática? Será que alguém ao olhar para você vai comunicar, ela vai testificar que a sua fé de fato ela é prática? E o seu amor para com os outros é visível? Ou a sua fé é meramente nominal? Ou sua fé é somente na igreja? Vamos seguir. E qual é o interesse, irmãos, de Paulo com esses elogios a Filemon? O que que Paulo tem, na verdade, de interessante, ou então o que Paulo está buscando fazendo esses elogios a Filemon? Paulo busca fazer o pedido coerente com o seu caráter. Ao destacar, irmãos, essas qualidades, Paulo está construindo o terreno para o seu apelo. Ele não está manipulando, não. Está chamando Filemon à coerência espiritual. Está evidenciando os frutos que Filemon tem antes de pedir o que ele vai pedir daqui a pouco. Irmãos, o perdão que será requerido não é algo estranho à sua fé, não é exigência desproporcional. O que Paulo vai pedir, irmãos, é uma consequência natural da graça que ele já experimentou. É algo que é natural, é o que vai evidenciar, de fato, a sua regeneração. Ou seja, se Filemon realmente entendeu, se Filemon realmente compreendeu o evangelho, se entendeu que foi justificado por pura graça, se entendeu que foi perdoado de uma dívida infinita, então o próximo passo é agir de forma consistente com a sua compreensão. Não vai adiantar falar que eu entendi o evangelho, eu compreendi o evangelho, se as suas ações, se as suas atitudes não comprovam isso, não testificam isso. Não vai adiantar, irmãos. O perdão que Paulo pedirá a Filemon será mais uma demonstração de que a graça de Deus, de fato, alcançou aquele homem de forma profunda. Será evidência de que ele entendeu não apenas a doutrina da justificação, mas a sua implicação prática. Ele não só entendeu, mas agora ele vai praticar o entendimento dessa doutrina. E qual a lição deste ponto, desse segundo ponto? Esse ponto, irmãos, nos ensina algo essencial. O evangelho não apenas nos concede uma nova posição diante de Deus, o evangelho ele forma um novo caráter. Irmãos, é impossível você de fato ter um encontro com Deus e não ser mudado. É impossível, é impossível. Se você tem, né, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Você precisa rever o seu cristianismo. Você precisa rever, irmãos, urgentemente a sua salvação. Se você de fato entendeu o evangelho, irmãos, a conversão, a justificação, ela forma um novo caráter, um novo caráter. A fé nos une a Cristo. O amor demonstra essa união. O perdão revela que compreendemos a graça. Paulo começa, irmãos, reconhecendo a obra de Deus na vida de Filemon, porque a reconciliação entre irmãos não nasce da pressão externa. Não vai nascer de chegar aqui e dizer, irmão fulano, perdoa irmão cicrano. Está perdoado. Não é assim que funciona. Mas é uma coisa que acontece no coração. Você não vai ter paz enquanto você não perdoar seu irmão, se você nasceu de novo.
Ah, Anderson, mas eu não levo desaforo para casa. Ah, já não é comigo. Resolva-se com Deus. Mas, irmãos, o fato de você perdoar o seu irmão, o fato de você, de forma deliberada, de coração, sabe, procurar o seu irmão e conversar com ele, conforme diz as Escrituras, para a reconciliação, é uma grande evidência de salvação. O coração, irmãos, que é moldado pela fé, é o solo onde a reconciliação pode nascer e florescer. E aqui, irmãos, está a pergunta que nós podemos extrair desse texto. Eu pergunto a vocês: se dizemos que cremos na graça, essa graça é visível na forma como tratamos aqueles que nos feriram? Aquele que de alguma forma nos trouxe dano ou perda, pode testificar que nós de fato recebemos a graça salvadora do nosso Deus? A resposta, irmãos, de Filemon mostraria não apenas a sua disposição pessoal, mas o quanto ele havia realmente compreendido o evangelho que professava. E não se engane, tá, irmãos? Na sua vida, pode ser daqui a pouco ou daqui a 10, 15 anos, se você não partir, você terá que evidenciar frutos de salvação nesse momento. Quando sabe quando? Quando o seu ego for ferido, sabe? Quando o seu coração for partido, for dilacerado, quando as relações elas forem rompidas, quando as relações forem quebradas, é nesse momento que ficará evidente se a fé que você professa, ela realmente produziu fruto no seu coração. Vamos seguir para o terceiro ponto? Terceiro ponto, irmãos da noite. Nós vamos ter aqui agora, a partir do versículo 8, o coração da carta. Vamos ver aqui a parte central da carta. Nós temos aqui a imputação e substituição. Vamos observar versículo 8 a versículo 19. A partir do versículo 8, irmãos, a carta agora vai mudar de tom. Paulo agora deixa a ação de graça e entra agora de forma direta no assunto. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, a parte A. Pois bem, Paulo diz: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém a ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Até aqui, irmãos. Aqui, irmãos, nós já podemos notar algo importante. Nós sabemos que Paulo ele tem a autoridade apostólica para ordenar, sabemos disso. Nós vemos isso quando ele fala com Tito, quando ele fala com Epáfras, quando ele fala com Timóteo, e por aí vai. Ele poderia exigir obediência, mas ele escolhe, de certo modo, apelar em nome do amor. Irmãos, isso aqui é coerência com o evangelho, para que Filemon não faça o que ele tem que fazer por causa de Paulo, mas por causa do amor. Irmãos, a graça ela não vai agir por coerção, mas transforma o coração para obedecer voluntariamente à vontade de Deus e a honrar o nome de Cristo. Vamos observar agora, irmãos, a conversão de Onésimo, versículo 10 a versículo 16. Faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Irmãos, Paulo aqui ele traz, ele apresenta Onésimo como meu filho que gerei
entre algemas. Isso aqui, irmãos, indica conversão genuína. O Onésimo, irmãos, não agora apresenta marcas de alguém que mudou de condutas. Ele realmente foi regenerado, ele realmente foi gerado, ele nasceu de novo. E Paulo, irmãos, reconhece o passado. Paulo diz o seguinte, versículo 11: Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Irmãos, aqui Paulo faz um jogo de palavras, pois o nome de Onésimo significa literalmente útil ou proveitoso. Era um nome muito comum que dava aos escravos naquele tempo, por ser útil ou então proveitoso. Então aqui Paulo faz um jogo de palavras. Olha, Onésimo, o útil, para você ele era inútil, mas agora, meu amigo, ele é útil e proveitoso para você e para mim. Irmãos, Onésimo havia sido infiel. Onésimo havia causado prejuízo, havia quebrado a confiança e a aliança com o seu patrão. Onésimo, irmãos, de fato, havia se tornado alguém inútil, alguém que agora já não faz mais jus ao seu nome. Onésimo, irmãos, ao transgredir contra Filemon, caiu de sua posição, tornou-se alguém inútil. Mas observe que agora diz Paulo, ele é útil para você e para mim. Irmãos, o evangelho não apenas altera o destino eterno, ele transforma o caráter, como eu falei agora há pouco. Irmãos, no versículo 16, Paulo afirma que ele não deve mais ser recebido como escravo. Pelo contrário, acima de escravo, como irmão amado. Irmãos, isso aqui é revolucionário. A nova identidade em Cristo redefine a relação. Irmãos, sabemos que a conversão, ela não apaga a história do indivíduo, mas altera o seu status espiritual e coloca ele agora em uma posição de honra. Aquele que antes era inútil, agora é útil não só para Paulo, mas agora é útil para Filemon e a igreja que se reunia em sua casa. Como está escrito em Colossenses no capítulo 4, observe comigo. Colossenses 4, versículo 8 e 9. Versículo 7, para a gente entender um pouquinho. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhe dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando quem? Onésimo. Quem é Onésimo? O fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Veja só, irmãos, o quão útil é Onésimo, que agora é chamado de fiel e amado irmão. Veja, e um escravo inútil passou a ser útil na igreja e agora não é mais escravo, ele é fiel e amado irmão. Esse Onésimo que foi infiel a Filemon, que de certo modo roubou, se apropriou. Esse Onésimo, o inútil, veja, agora ele é fiel e é amado irmãos. Ô irmãos, outra coisa que Paulo diz respeito a Onésimo, que chama atenção, está no versículo 12, lá no nosso texto, em Filemão, no verso 12. Paulo fala o seguinte: eu estou mandando de volta para você. Ele quer dizer, o meu próprio coração. Irmãos, imagina a seguinte cena. O Onésimo, ele sai da presença do seu senhor, fugido, pois transgrediu. Onésimo foge, vai para uma cidade bem distante, a fim de esconder-se do seu senhor e não ser encontrado. Chegando lá, ele vai parar em alguma cadeia. E nessa cadeia, quem está lá? Apóstolo Paulo. O que acontece? Onésimo agora tem um encontro genuíno com o evangelho. E agora, para o seu irmão e senhor, Filemon, retorna agora como alguém que é útil, como o próprio Paulo. Irmãos, isso aqui é algo que é interessante. Veja, Filemon deveria receber Onésimo, agora não como Onésimo, mas como o coração de Paulo, ou seja, na pessoa do apóstolo Paulo. Irmãos, isso nos diz muita coisa, meus irmãos. Nós vamos chegar
nesse assunto daqui a pouco, mas olhe para você, olhe para o seu passado. Você que tem passado, na verdade, né, os crianças aqui não têm muito passado, mas você que tem passado, você que já provou deste mundo, você que já mergulhou na lama do pecado, chegou a comer bolotas com os porcos como o filho pródigo. Olhe para você, olhe para a sua história. Me diga, se você não era alguém que era inútil, não servia para nada, não valia para nada, como diz a irmã Clarice, um infitete, não servia para nada, não é isso? O que Cristo fez por você, irmãos? O que ele fez por você? Quebrou suas algemas, pegou alguém que era inútil, transformou em alguém útil, e está moldando, já transformou você à imagem de Cristo, irmãos. Irmãos, isso aqui é espetacular, porque nós sabemos, nós vamos ver isso mais à frente, que nós somos o Onésimo, nós somos ele. Éramos inúteis, hoje somos úteis. E nós, irmãos, somos recebidos agora, não porque nós somos ou quem nós somos, mas por causa do Senhor. Ah, meus irmãos, há coisas que só Deus faz. E a transformação de caráter, só Ele quem faz. Psicólogo não faz, psiquiatra não faz, amigo, pai, mãe, esposo, confidências não faz, rede social não faz. Só quem é capaz de mudar o seu coração, só quem é capaz de transformar a sua vida, só quem é capaz de transformar você de um inútil para alguém útil, para boas obras, é Cristo Jesus. Ele é o único que é capaz de pegar o seu coração de pedra e transformar em um coração de carne, alguém útil para boas obras. Mas vamos seguir. Mas ainda assim, irmãos, ainda existe uma questão pendente. E que questão é essa? A dívida. Existe uma dívida que tem que ser quitada, tem que ser paga. Não pode voltar assim de mão abanando, né? Como se não aconteceu nada. Não pode. Vamos lá, vamos seguir. Paulo vai falar no versículo 17, vai comigo para lá, e versículo 18, da seguinte maneira: portanto, se você me considera companheiro, receba como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você, ou se lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. É isso que Paulo diz. Irmãos, aqui está o núcleo da carta, o núcleo teológico, doutrinal da carta. Paulo, irmãos, não ignora a possibilidade de dano. E ele aqui não passa pano ou passa a mão na cabeça de Onésimo, não. Ele não fala o seguinte: ô Filemon, não importa, meu irmão, esqueça isso, perdoe e acabou-se. Filemon, passa uma borracha nisso aí, e vida que segue. Ele não fala isso. Paulo reconhece que pode haver uma dívida, sim, pode haver uma dívida pesada que Onésimo é incapaz de pagar. Irmãos, a reconciliação proposta, ela não se baseia na amnésia, você não pode simplesmente esquecer. A justiça, irmãos, ela precisa e tem que ser considerada. Aquele que faltou vai ter que pagar por isso. Paulo, ao falar, né, ponha isso na minha conta, esse termo, põe isso na minha conta, pertence ao vocabulário financeiro e jurídico. O verbo utiliza a ideia de registrar, de creditar formalmente em um livro contábil. Isso é o quê? Imputação. Imputar, meus irmãos, quiser anotar, imputar significa atribuir legalmente algo para alguém. Isso é imputar, é atribuir legalmente algo a alguém. A dívida que estava sob o nome de Onésimo deveria agora ser oficialmente creditada a Paulo. E essa, irmãos, é a estrutura da doutrina da substituição. O culpado permanece quem é, mas a responsabilidade agora é transferida. A obrigação de pagamento agora passa para o outro que assumiu essa dívida. Isso é a doutrina da substituição. E aqui, irmãos, essa doutrina não nasce aqui com Filemon. Não. Ela percorre por todas as escrituras. Por exemplo,
No sistema sacrificial do Antigo Testamento, o ofertante impunha as mãos sobre o animal, simbolizando o quê? A transferência. O substituto morria no lugar do culpado. O pecado não era ignorado, era tratado por meio da substituição. Os irmãos podem ler isso com mais calma, em Levíticos, no capítulo 4, por exemplo, versículo 4, que tem ali o sacrifício pelo pecado. Depois vocês podem ver o versículo 15, versículo 24, 29 e 33. Eu não vou ler pela questão de tempo, mas vamos lá. A sequência, irmãos, é a mesma. Há uma imposição de mãos, há a morte do animal, a aplicação do sangue, a expiação e há o quê? A transferência de culpa. E assim alguém é justificado. Há uma substituição. Levíticos 16, do 21 ao 22, vai deixar esse texto um pouco mais explícito. Fala o seguinte, vamos observar? Levíticos 16, para a gente entender com mais clareza no Antigo Testamento. 16, 21 a 22. Versículo 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo, porá as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Irmãos, aqui a gente tem justamente alguns elementos, como por exemplo, nós temos a confissão de pecado, nós temos o pecado transferido para um animal, e nós temos o terceiro item, um animal levando as iniquidades do povo. E aqui, irmãos, nós temos essa transferência de iniquidade, essa transferência de pecado de forma explícita para que a gente entender. Está escrito em Isaías 53, versículo 6, está escrito o seguinte: o Senhor fez cair sobre ele quem? O seu servo, a iniquidade de nós todos. Ou seja, a culpa permanece, ela não desaparece, sendo que ela é o quê? Colocada sobre o servo. E no Novo Testamento, irmãos, nós temos também alguns textos, por exemplo, segundo aos Coríntios 5:21, afirma que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa culpa, irmãos, foi imputada a Cristo. Ele assumiu juridicamente nossa posição dentro da lei divina. Ao mesmo tempo, a sua injustiça é imputada a quem? A nós. Nós não somos apenas absolvidos, somos declarados justos. Romanos 4, irmãos, usa repetidamente o verbo imputar para descrever a justiça acreditada ao crente. Deus atribui àquele que crê, não por obras próprias, mas por meio da obra de Cristo. E a imputação, irmãos, tem dois movimentos. Primeiro é a nossa culpa é acreditada a Cristo, e a segunda é a sua justiça é acreditada a nós. E esse é o fundamento, essa é a base da justificação. Deus não declara, irmãos, o pecador justo, ignorando o pecado. Não. Ele o declara justo porque a penalidade foi plenamente satisfeita pelo mediador, que é Cristo Jesus. Irmãos, entenda isso. Antigamente, eu não vou falar muito antiga nem porque vai denunciar a minha idade, né, tenho só 15 anos. Mas há um tempo atrás, não tão distante, era comum a gente que era criança ir comprar fiado na bodega da esquina, né. Os mais vividos, experientes, vão se lembrar disso, né. Tinha lá uma bodeguinha, tinha lá uma lojinha na esquina e a mãe dizia: "Vá lá, compre uma coca e faça o quê? Bote no meu nome", não é isso? "Bote no meu nome". Quem se beneficiava dessa coca? A gente. Mas quem pagava a conta? A mãe. É isso, irmãos. A imputação é justamente isso.
é a gente ter benefício de uma coisa que o outro pagou para nós. E pior, nos declara justos e inocentes. Irmãos, esse é o fundamento da justificação. Em Filemão, irmãos, Paulo traz essa realidade no plano humano, no plano congregacional. Paulo diz: receba-o como se fosse a mim mesmo. Irmãos, isso é de forma extraordinária, porque o Onésimo agora deve ser tratado não com base no seu histórico, mas com base na posição de Paulo. A identidade representativa de Paulo redefine a forma como Onésimo será recebido. Isso ecoa na união com Cristo. O crente agora, irmãos, é recebido pelo Pai, não de forma isolada, mas em Cristo. Efésios capítulo 1 repete diversas vezes a expressão em Cristo. Somos aceitos no amados. Efésios 1, versículo 6. Deus nos vê à luz da justiça do Filho, que é Cristo. Assim, irmãos, como Filemão deveria agora olhar para Onésimo, à luz de Paulo, Deus olha para o crente à luz de Cristo. Isso, irmãos, é a justificação. Logo, irmãos, quando agora Deus olha para nós, em Cristo, Ele já não enxerga mais o nosso pecado. Ele enxerga agora a imagem do seu bendito Filho. Eu pergunto, irmãos, por que você não é fulminado quando você entra, né, na presença de Deus? Por que quando Deus olha para você, Deus não lhe mata? Por que quando você peca, como pecou hoje, como pecou agora, Deus não lhe mata? Por quê? Não é porque você ora muito, porque você jejuma muito, porque você dá dízimo, é batizado, você faz caridade, faz boas obras. Não é porque você toma a ceia do Senhor. Não. Sabe por que você não é fulminado diante de Deus? Sabe por que você é aceito? Porque quando Deus olha para você, Ele enxerga Cristo na sua vida. Isso é, irmãos, imputação. Isso é justificação. Não há nada, meus irmãos, que você via fazer para você ser aceito por Deus. Não. O fato de você ser aceito por Deus é porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo Jesus. Ele vê o selo do Espírito Santo em sua vida. É o penhor, é a garantia da salvação. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Já estou encerrando. Paulo fala o seguinte, ainda em Filemão, Paulo diz, ah, no versículo 18: ponha tudo em minha conta, ou seja, eu pagarei. Versículo 19: eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. Isso aqui, irmãos, não é uma figura de linguagem, não é. Não, é um compromisso que Paulo assume com Filemon. Agora ele assume uma obrigação. Observe, a reconciliação, irmãos, não elimina a justiça, ela satisfaz a justiça. Entenda isso, a justiça tem que ser satisfeita. Se a dívida, meus irmãos, fosse apenas ignorada, não haveria justiça. Se Deus simplesmente ignorasse o pecado, o universo moral perderia seu fundamento. Então Cristo também morreria em vão. A cruz, irmãos, demonstra que o pecado é tratado com a mais absoluta seriedade. Romanos 3, versículo 25 e 23, declara que Deus apresentou Cristo como propiciação para demonstrar a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé. Na cruz, irmãos, justiça e graça se encontraram. A dívida é paga integralmente. A santidade de Deus é preservada. O pecador é reconciliado. Paulo, ao dizer eu pagarei, aponta para essa realidade. Ele assume a dívida para tornar possível a reconciliação. E o que é isso? Isso é o Evangelho. E aqui, irmãos, não é um detalhe da carta, não é algo que Paulo está usando como coerção para Filemão. É o centro, irmãos, de toda a mensagem cristã. A substituição do inocente pelo culpado, a imputação da culpa ao mediador, a imputação da justiça ao crente. Entenda uma coisa: sem substituição não há justificação, sem imputação não há reconciliação, sem satisfação da justiça plena não há paz verdadeira.
Isso aqui, irmãos, é a base do evangelho. Isso aqui é a base do cristianismo. Essa base sólida, irmãos, que Paulo apela para que Filemão enxergue para a reconciliação entre os irmãos. E passando para o nosso último ponto, o que Paulo quer que Filemão enxergue? Existe uma graça, e essa graça reconcilia os irmãos. Essa graça reconcilia os pecadores. Versículo 20 e versículo 22. Sim, irmão, que eu receba a você no Senhor este benefício. Reanime meu coração em Cristo, certo como estou de sua obediência. Eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído. Irmãos, depois de Paulo estabelecer a base da substituição e assumir explicitamente a dívida, eu pagarei, Paulo conduz agora a uma implicação prática. Sim, irmão, eu recebo a você com esse benefício no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. E aqui, irmãos, a doutrina, ela se torna prática. Paulo diz: reanime o meu coração em Cristo. No versículo 20, irmãos, Paulo usa novamente a linguagem de refrigério, que já havia falado no versículo 7. Ele havia dito que Filemão reanimava os corações dos santos. Agora pede para que Filemão reanime o seu coração ao aceitar Onésimo. É como se ele falasse: já que você tem sido um instrumento de consolo na igreja, seja agora instrumento do meu consolo nessa situação, nessa reconciliação. A reconciliação com Onésimo será mais uma evidência do caráter mudado pela graça. Note, irmãos, que Paulo não fala apenas de benefício pessoal, ele diz no Senhor e em Cristo. A reconciliação não é apenas um gesto social, é um ato espiritual. Ele ocorre na esfera da união com Cristo. Por isso nós vemos também a confiança na obediência. Paulo afirma estar confiante na obediência de Filemon. Versículo 21. Certo como estou de sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Paulo, irmãos, tem consciência disso porque Paulo entende e sabe que Filemon irá fazer, não porque Paulo pediu, mas porque Filemon é obediente ao Evangelho. Filemon é alguém que entendeu o Evangelho. Vai ser a expressão da graça que ele já recebeu. A fé verdadeira, irmãos, produz frutos visíveis. A graça não apenas declara justo, ela transforma e nos deixa bons para bons frutos. Quando Paulo, irmãos, diz que Filemão fará ainda mais o que está pedindo, sugere que a reconciliação não será mínima formal, será plena, será sincera, será fruto de um coração realmente mudado pelo Evangelho. Sabe, acho que você já deve ter dito isso. Ah, só perdoei porque fulano pediu, né? Ah, só perdoei, só pedi perdão porque o pastor pediu. Porque a irmã fulano pediu, senão tem nem pedir perdão. Não é isso que Paulo está falando. Paulo fala aqui, irmãos, de um perdão genuíno, de um perdão verdadeiro. Um perdão, irmãos, que é moldado pelo Evangelho. A nova identidade, irmãos, redefine as nossas relações. O onésimo não deve ser recebido apenas como escravo convertido, mas como irmão amado. A nova identidade em Cristo redefine a forma como enxergamos o outro. Ambos estão sob a mesma graça, ambos foram justificados pela mesma obra substitutiva, ambos dependem da mesma misericórdia diária. Se Deus não trata Filemão segundo seus pecados, mas segundo a justiça imputada de Cristo, Filemão não pode tratar Onésimo apenas segundo o seu passado. A reconciliação, meus irmãos, entre irmãos, nasce desse entendimento, nasce entendendo que se Deus, que é santo, 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 pôde perdoar alguém que nem eu, por que eu não posso perdoar o meu irmão? E por que, na verdade, a falha do meu irmão é maior e mais grave do que a minha contra o meu Deus? Você já parou para pensar nisso? E muitas das vezes, irmãos, você não quer ceder perdão ao irmão que te afligiu, que pegou contra você,
por puro ego e vaidade, e por falta de amor, que você não ama essa pessoa, não ama. Se falar que ama, tá mentindo. Irmãos, entenda uma coisa, não é fingir que nada aconteceu, mas é olhar, irmãos, para a obra de Cristo. Se a nossa dívida, irmãos, foi absolvida por Cristo e nos tornou justos nele, quando, irmãos, você perdoar, não quer dizer que você está assumindo um prejuízo insignificante, não. Quer dizer que você está trabalhando, que você está exercendo o dom que você recebeu, que é o dom do perdão. Por isso, irmãos, a igreja, ela é vitrine do evangelho. Eu falei, essa reconciliação não é privada. A igreja que se reúne na casa de Filemon, toda sabe disso que está acontecendo. A comunidade, irmãos, irá observar a reação de Filemon. O modo como Filemon agora irá tratar Onésimo, vai proclamar algo sobre o evangelho que ele confessa, sobre o seu testemunho público. Irmãos, entendamos uma coisa: os conflitos surgem, as falhas acontecem, as ofensas podem ser dolorosas. O que pode acontecer, irmãos? O que vai distinguir, irmãos, se você de fato é convertido, se você de fato entendeu o evangelho, é quando você olha e você entende o que Deus fez por você e você perdoa o seu próximo. Como eu falei agora há pouco, se Deus olhou para você como você é e te perdoou, por que você não pode perdoar o seu próximo? Porque a afronta do seu próximo é mais grave do que a sua afronta contra Deus, que é santo. Por quê? Porque, irmãos, às vezes nós nos julgamos ser tão superiores a Deus, ao ponto de não perdoar, de não liberar perdão, ou pior, de não pedir perdão. Que coração é esse, irmãos, que nós temos? Que coração enriquecido é esse que nós temos? E nós louvamos a Deus porque fomos salvos, eu fui justificado, eu fui aceito, eu sou amado, mas quando o meu irmão pisa no meu calo, eu quero matá-lo. Por que isso? Será que de fato o evangelho entrou no seu coração? Será que você entendeu a mensagem do evangelho? Ou será que a sua mente está cauterizada pelo pecado? Ou será que você é melhor e maior do que Deus? Ou será que a sua justiça é mais santa e mais justa do que de Deus? Irmãos, nós somos pó. Irmãos, nós somos como um verme, como diz as escrituras. Nós somos como um verme mesmo. E somos tão arrogantes, irmãos, tão presunçosos. Por quê? Porque nós não entendemos a dimensão do nosso pecado e a santidade de Deus. E nós entendemos aquilo que Deus fez por nós. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. Inimigos. E Deus rasga o céu, envia seu filho para moê-lo numa cruz, para nos salvar, para fazer a paz conosco. E você é incapaz de perdoar o seu irmão, porque não deu bom dia, porque só mandou um joinha no WhatsApp, porque não curtiu o que você falou, porque não falou com você na igreja. Que espécie de amor é esse, irmãos? Se não amor fingido, se não amor do nosso ego, não amor do nosso coração, porque nós amamos mais a nós mesmos, mais os nossos benefícios, mais as nossas vidas, preservamos mais as nossas perdas, nosso interesse do que o interesse de Deus. E no céu? Como será no céu? Jesus, me dê licença, viu? Eu vou aqui para essa nuvem, porque a irmã não me olhou. Vai ser assim? Não vai, irmãos. Lá não haverá espaço para isso. Reflita sobre isso. Se você não quer conviver com seu irmão, com sua irmã aqui na igreja, ou qualquer lugar, como será na eternidade? Como será no céu? Como será? Meus irmãos, olhamos, irmãos, temos que olhar na verdade para o nosso coração, para o nosso pecado.
Entender, irmãos, que nós somos afrontosos contra Deus. E não se engane, nós pecamos contra o Senhor diariamente. Até agora em sua mente está pecando. Não se engane. Nós pecamos com olhares, pensamentos, gestos, atitudes, palavras, tudo nós pecamos contra o Senhor, porque o Senhor é um Deus que é santo, santo, santo. Ele é a santidade em pessoa. E Deus ainda assim, irmãos, nos olha, nos perdoa, nos purifica, nos aceita, nos chama de filho. Ah, irmãos, nós temos que ter e alcançar essa maturidade. Nós temos que entender, irmãos, a doutrina da justificação e da imputação. Nós temos não só que entender, mas temos que praticá-la isso. Praticar, irmãos, em nossas vidas, em nosso convívio. Irmãos, já estou terminando. A carta a Filemon nos conduz do tribunal da justificação à mesa da comunhão cristã. O que começa, irmãos, com a linguagem de imputação e substituição, termina com a reconciliação entre os irmãos. A dívida assumida por outro torna possível a restauração da relação rompida, a justificação satisfeita, a paz restaurada. A igreja vive de um modo coerente quando permite que a doutrina da justificação e da imputação molde as suas relações. A cruz, irmãos, não serve apenas para resolver nossa culpa diante de Deus. Ela estabelece o padrão pelo qual devemos tratar uns aos outros. A cruz foi por mim, foi, mas também foi por você, para que sejamos livres, para que sejamos só um povo, servindo a só um Senhor com a mesma fé. A justiça, irmãos, foi plenamente satisfeita em Cristo. A ira foi aplacada, a condenação foi removida. A graça que nós recebemos torna-se a graça que nós concedemos. O evangelho que nos justificou, irmãos, é o evangelho que nos chama a reconciliar. Ama o teu inimigo. É difícil, né, irmãos? É terrível essa ideia. Como é que eu vou amar alguém que só me faz mal? Como é que eu vou amar alguém que só quer o meu mal? Como é que eu vou amar esse indivíduo? Pois bem, o evangelho que nos justificou, o evangelho que nos leva a Deus em paz, é o mesmo evangelho que nos chama a reconciliar com o nosso inimigo, a reconciliar com nossos irmãos. Irmãos, um dia nós éramos Onésimo, um dia nós somos Onésimo, escravos do pecado, fugitivos da presença de Deus, transgressores de sua lei, devedores incapazes de pagar. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não éramos apenas imperfeitos, irmãos, nós éramos culpados. Estávamos condenados. Estávamos como escravos do pecado. Nossa dívida, ela era real, a nossa dívida, ela existia. A nossa culpa, nós carregávamos diariamente. E Deus, como o justo juiz, exigia pagamento, exigia justiça. Até que um dia, Cristo assumiu toda a nossa dívida, toda a nossa toda. Ele não ignorou nosso pecado, ele não passou pano para nossas culpas. Ele tomou sobre si aquilo que nos condenava. Ele falou como Paulo: "Bota na minha conta, que eu pago". Ele carregou nossa culpa no madeiro, ele satisfez plenamente a justiça divina. Ele suportou a condenação que era minha, que era sua, que era nossa, devida. Irmãos, hoje, em Cristo, somos livres da condenação. Somos declarados justos, somos aceitos por Deus, somos reconciliados com o Pai, porque está escrito em Romanos 8:1: agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não porque pagamos nossas dívidas, mas porque Ele pagou por nós.
Aqui eu tenho uma mensagem para aqueles que vivem em pecado, aqueles que ainda continuam de forma insistente no pecado. Se você ainda vive como fugitivo de Deus, ouça, não endureça o seu coração. Você tem uma dívida com Deus. O seu pecado não é leve, ele traz condenação. A justiça de Deus é santa, é perfeita. Mas há um mediador. Há um Salvador que assumiu a culpa daqueles que nele crê. Há perdão, há justificação, há reconciliação, há liberdade. Arrependa-se, creia em Cristo, creia no Evangelho e confie plenamente em toda a sua obra. Não permaneça escravo enquanto a sua liberdade foi comprada na cruz do Calvário. Não permaneça. E agora tenho uma mensagem aos irmãos que estão na fé, ao nosso povo. Você que já foi alcançado pela graça, como eu falei agora há pouco, olhe para trás. Olhe para a sua história. Olhe para o seu passado. Olhe para você. Você não foi salvo porque você era melhor, porque você era bonito que nem eu. Não. Ou porque você merecia. Você foi recebido porque Cristo assumiu a sua dívida. Se Deus lhe imputou justiça que você não possuía, detalhe, não trate o irmão apenas à luz do seu passado. Se você foi perdoado de uma dívida infinita, não retenha perdão ao irmão que está de fato arrependido. Receba, libere o perdão, se reconcilie com seu irmão. Irmãos, a coerência do evangelho na igreja depende disso. Um dia nós fomos onésimos, inúteis. Hoje nós somos recebidos em Cristo como filhos de Deus. Que nós possamos viver, irmãos, de forma coerente com essa graça. Que nossa vida, ela de fato transmita o evangelho que nós professamos ter. E que nosso coração, irmãos, seja de fato o coração de Deus. Então, há perdão nessa noite. Há perdão para você. Há perdão. Pois a morte de Cristo, ela é suficiente para, para cobrir o teu pecado. Para limpar o teu pecado. Vou finalizar com Romanos 8:1. Eu já li aqui, mas quero ler de novo. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pule para o final, versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, há perdão a você em Cristo Jesus. Se você de fato entendeu o Evangelho, se você de fato nasceu de novo, ame como Cristo um dia te amou. Ame de forma voluntariamente. O seu amor
não muda e não falha. O nosso amor como cristãos, o nosso amor em Cristo e aos nossos irmãos também não deve acabar, não deve passar e não deve mudar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, Senhor, ó Pai, Deus, que terríveis, que malditos, Pai, nós somos, miseráveis somos que somos. Deus, não há nada de bom em nós, em mim. Não há nada, Pai, que atraia o teu olhar de amor em nós e em mim, Senhor. Ó Deus, se há alguma coisa que atrai o teu olhar para nós, não é o teu olhar de amor, mas é o teu olhar de justiça e ira, Senhor. Ó Senhor Deus, se for por nós mesmos, já estaríamos lançados ao mais fundo do inferno, Senhor. Mas, ó Pai, eu te agradeço, porque a tua graça nos alcançou. Ó Senhor Deus, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente, Pai, para nos remir, para nos purificar, para nos limpar, Senhor Deus. E por meio, Pai, do sacrifício do teu Filho amado, nós temos acesso a Ti em paz, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela grandiosa obra da salvação, porque, Deus amado, Deus santo, como eu falei, nós somos miseráveis e pecadores. Nosso desejo, Pai, é continuamente mal, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Pai, para que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, venha, Pai, nos purificar, remir o nosso coração, nos dar, Pai, um coração igual ao teu. Ó Senhor, nos ajuda, Pai, a entender e a compreender melhor, Pai, o Evangelho diariamente. Não só entender, não só compreender, mas vivenciar, Pai, o Evangelho. Mesmo que nos traga perdas, mesmo que nos traga danos, mesmo que não faça sangrar, Senhor, mas que nós vivamos, ó Pai, o Evangelho do Teu Santo Filho, Senhor. Ó Deus, te peço, Pai, para aqueles que estão afastados do caminho, aqueles que estão distantes, Senhor Deus, que a Tua graça, Pai, os chame, que a Tua graça, Senhor Deus amado, os busque, Pai. Assim como o Senhor um dia nos alcançou, assim como o Senhor um dia nos achou, Senhor. Que a Tua graça salvadora, Pai, nos arranque eles, ó Pai, do pecado. Ó Deus, e nós que já fomos alcançados por Tua palavra, por Tua graça, te peço, Pai, para que o Senhor nos ajude, Pai, a, a, a florescer, Senhor Deus amado, no nosso coração, o Evangelho. Que o Senhor Deus amado nos ajude, Pai, a cumprir a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja um coração transformado, um coração purificado, Pai. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma carta escrita pelo Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, criar rivalidades, criar, Deus amado, facções por nossos irmãos, mas que nós, Deus amado, venhamos sempre promover, Pai, e viver o amor de Cristo Jesus, que foi capaz, Pai, de morrer por nós. Ó Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a liberar perdão. Nos ajuda, Deus amado, a também, Pai, pedir perdão. Nos ajuda, Pai, a reconhecer quando erramos, a reconhecer, Pai, quando pecamos contra o Senhor e também contra o nosso próximo, Pai. A fim de que, Deus amado, o seu nome venha a ser glorificado e honrado em nós e através de nós. Em nome de Jesus bendito. Amém e amém. Irmãos, aí em pé, vamos louvar o Senhor.